E aí, pessoal, tudo bem? Aqui estamos nós de novo, continuando com a nossa aula. E olha só, voltei a aparecer enquanto a coisa apresenta, que é uma loucura, né? A gente vai seguindo, as máquinas quebram, daqui a pouco a gente arruma e vamos seguindo. E tô aproveitando hoje, essa é uma aula interessante porque nela a gente tem muitos modelos, né? Na última aula a gente trabalhou os princípios da cidadania e a gente viu a chamada macrofísica do poder, né? Que a gente viu no nosso último encontro e que era aquela estrutura macro que envolvia as grandes estruturas de governo, as grandes estruturas de cidadania, as relações entre governante e governado e as formas em que era possível aquele modelo de soma zero não funcionar dentro de uma macrofísica das estruturas sociais, né? Mas hoje a gente vai falar de uma série de outros modelos, né, que aparecem aí, e justamente por conta disso, eu estou usando aqui o Powtoon, espero que a gravação fique boa, né, nem sempre fica, quando se usa ferramentas como Powtoon, mas fazer o quê? Espero que dê certo. Porque é importante, porque na verdade ela vai trabalhar de uma maneira visual melhor os contextos que a gente vai trabalhar aqui, ok? Como a gente já tinha falado, né, em nosso último encontro, a gente trabalhou a macrofísica do poder. Hoje, nós veremos a microfísica do poder e as formas de constituição de um Estado que pode ser construída a partir da interação dessa microfísica com aquela macrofísica do poder que a gente viu no último encontro, tá? Então, como que isso acontece, né? A macrofísica a gente já viu, mas o que caracteriza essa microfísica? Primeiramente, a microfísica ela foi um conceito desenvolvido no século XX pelo pensador francês Michel Foucault. Michel Foucault ele foi, dentre os pensadores modernos, talvez um dos mais influentes ao analisar as instituições sociais como sintomas de profundas relações de poder que não aconteciam apenas no campo da macroestrutura social. Elas aconteciam no campo das relações humanas, que é o que a gente vai ver na medida que eu estiver explicando como que funciona essa microfísica. No século XX, ele pensou um modelo de poder que fosse diferente daquele modelo de soma zero. Só relembrando, o que era um modelo de soma zero? Na medida que eu tenho um governante e um conjunto de governados, esse governante ele não tem sozinho mais poder do que todos os seus governados. Então, para que ele consiga exercer o seu poder, ele precisa que os governados confiram a ele o poder que pertence aos próprios governados, né? De maneira o quê? Que para termos um governo equilibrado, um Estado equilibrado, a gente precisa ter uma soma zero. Ou seja, o poder do governante não pode ser maior do que a soma do poder dos governados, e o poder dos governados não pode ser maior do que o poder conferido para o poder do governante. Por quê? Porque senão a gente não tem um estado de equilíbrio, né? Ou o poder do governante não será exercido, porque o poder dele é menor, então ele vai sofrer com insubordinação, ele vai sofrer com insurreições, ele não vai conseguir fazer com que os planos aconteçam, ou inversamente, a comunidade que confere a ele poder vai se ver privada de sua capacidade de realizar o seu próprio potencial, porque ele está exercendo um poder maior do que o da comunidade, minando o poder dessa comunidade de governados.
né? Essa era basicamente a teoria de soma zero numa versão super resumida. Mas Michel Foucault ele vem propor um formato diferente daquele modelo de soma zero. Segundo ele, a microfísica do poder ela é caracterizada pelo quê? Diferente do modelo de concentração de poder, né? O modelo de soma zero é um modelo em que a gente concentra o poder na figura do governante, né? A partir do momento que uma comunidade confere poder, confere autoridade, confere reconhecimento para alguém ou para um grupo agir em nome dela, ela está fazendo o quê? Um fenômeno chamado concentração de poder. O Foucault vai na linha contrária, ele vai dizer o seguinte: ao invés de concentração de poder, para ele o poder estava em toda parte, espalhado para onde quer que nós olhássemos, né? Isso é o que caracteriza a microfísica do poder. Ela não está localizada em um único lugar. Enquanto na macrofísica nós temos uma concentração de poder, né? Como vocês podem ver aqui nessa imagem do globo, cada um desses pontos aqui, eles indicariam o quê? Uma concentração de poder específica ali, né? Isso caracteriza a macrofísica. Já na microfísica, o que que nós temos? O poder ele permeia tudo, ele forma uma rede que vai cobrindo toda a sociedade. Então, ao invés de você ter, eh, sim, um grupo que vai conferir poder a um outro, isso caracteriza a macrofísica, mas internamente a isso, você já tem um enorme jogo, uma enorme rede de poder sendo administrada por cada unidade, por cada pessoa, por cada indivíduo que está ali dentro, né? Então, o jogo de poder não é um jogo específico de instituições. Ele é um jogo humano. Ele é uma característica humana. Na verdade, para Foucault, a própria relação que nós construímos com o outro, o tipo de relação é marcado pelo tipo de manutenção de poder ou de micropoder que nós construímos, tá? Portanto, na microfísica, nós temos o quê? Pequenas relações. Em contraste com a macrofísica, que nós vamos ter grandes relações, aqui nós temos pequenas relações. O poder ele se encontra diluído no tecido social, mas ele existe em cada elemento que forma a sociedade. Esse poder ele é distribuído em redes. Não estou falando de redes de internet, eu estou falando de uma rede social. Se eu tenho um contato humano acontecendo, o que conecta esse contato é um poder em movimento. E se eu tenho uma comunidade formada ali, os vínculos que vão ser construídos entre elas são vínculos de poder. Só que ele é diluído, né, nesse tecido social. E ele forma uma rede exatamente por isso. E como que esses vínculos são criados? Como que o poder ele é colocado em movimento? A partir de jogos interpessoais que nós criamos. Você pode ver que assim, quando você se relaciona com qualquer pessoa, ela constrói expectativas de papéis, ela espera que você assuma comportamentos, ela espera que você age de uma certa maneira, ela espera que você se comporte de uma certa forma, ela tenta prever suas reações e isso se mantém na medida que é construído um equilíbrio desse jogo, dessas expectativas interpessoais. Só que você também faz isso. Você também tem uma expectativa, você tem um modelo de como aquela pessoa tem que ser para se encaixar no seu padrão, ou melhor, se encaixar no seu jogo. É como se a gente criasse papéis pré-determinados. E esses papéis são colocados em uma relação de poder, né? Lembrem, lá naquela aula anterior, a gente mostrou aquele ciclo da própria autonomia, e a gente viu que o quê? Que a liberdade ela se expressa pelo, pelo ato nosso de exercer
o nosso poder pessoal. Então, quando que eu faço isso em uma relação social? A partir desses jogos interpessoais que eu vou construindo. Isso não quer dizer que é sempre uma manipulação, não quer dizer que esses jogos são sempre negativos, não quer dizer que eu estou escravizando pessoas ao meu redor. Alguns casos sim, né? Mas em todos os casos eu tenho uma relação de poder construída, que pode ser saudável ou não. Tá? Isso, mais uma vez, lembrando que é a visão de Foucault no que diz respeito à microfísica do poder. As regras principais que ele coloca são cinco, basicamente falando. Primeiro, poder se exerce. O que ele quer dizer com isso? Primeiro, poder não é uma coisa que a gente conquista, tampouco é algo que você possa perder. Eu não perco, eu não conquisto. Poder eu exerço, poder você exerce. Isso significa que a todo momento, o que é a nossa relação com o outro? Quer dizer que a todo momento você está exercendo poder sobre alguém e sofrendo sob o poder de alguém. Sofrendo não quer dizer necessariamente sofrer negativo, né? Uma pessoa que te beneficia com a capacidade que ela tem, você está sofrendo sob o poder dela, mas está sofrendo uma coisa boa. Né? Então, sofrer nem sempre é sofrer no sentido ruim. Quando alguém exerce o poder sobre você, está sofrendo esse poder, mas o poder pode estar sendo feito por seu bem. Né? Um médico que cura você está exercendo o poder dele sobre você, você está sofrendo o poder dele para ser curado. Olha só que maravilha. Né? Mas o caso é que a primeira regra, poder se exerce, não se conquista e não se perde. Todas as relações elas são imanentes, ou seja, todas as relações elas são relações internas. O poder é interno a toda e qualquer relação social. O efeito é imediato. É uma coisa que às vezes eu sempre falava em sala de aula. Mesmo aquela pessoa que fica quietinha no canto dela, ela está influenciando a sala. E o perfil da sala daquela maneira, em parte porque aquela pessoa está ali. Se ela sai, haverá um impacto. Porque todos nós, a densidade da nossa presença está nessa relação imanente de poder que a gente constrói uns com os outros. Tá? Então não tem pessoa invisível em nenhum ambiente, porque a relação é imanente. Terceiro, poder vem de baixo. A gente costuma acreditar que só os grandes escalões é que tem poder. Na microfísica do poder, o fato é que o poder vem de baixo. São as correlações de forças microscópicas que sustentam esses macropoderes, que enxergamos de uma forma mais imediata. Então veja, o poder que você tem, individual, ele é construído por micropoderes que você talvez nem tenha conhecimento. As grandes estruturas de poder são sustentadas por nós. Né? Você pensa uma sala de aula, ela só existe enquanto sala de aula porque ela é sustentada por nós. Né? É a presença do professor, é a presença dos alunos, é essa dinâmica construída de uma maneira positiva, mas é uma dinâmica construída que ela está fazendo o quê? Ela está erigindo a própria estrutura de uma sala de aula, senão a gente tem só um espaço vazio, seja ele virtual ou não. Tá? É sempre intencional, ou seja, todo poder e toda relação, já que toda relação envolve poder aí, ela sempre é estratégica. Ou seja, toda relação de poder ela é guiada por planejamentos. Ela é guiada por objetivos. Ela tem uma estrutura lógica que às vezes a gente nem toma consciência dela. Mas ela está ali. Justamente porque ela é interna. Então, ela é interna, ela tem parâmetros, ela vai seguir uma lógica e ela vai seguir um planejamento. Lembra que eu falei do jogo? Quer dizer, o cara, quando ele monta um jogo, eu tenho regras e eu tenho um objetivo. Todas as nossas relações são jogos de relações que a gente constrói com as pessoas.
né? Inclusive de uma maneira padronizada. Às vezes as pessoas elas trabalham sempre com os mesmos jogos para atrair pessoas, para construir relações. É o modo dela de ser. A gente fala, a personalidade dela é assim, ela constrói relações assim, é a maneira com a qual ela faz a manutenção de poder dela. Por último, se há poder, há resistência. Isso é praticamente uma lei da física, né? Para toda ação existe uma reação proporcional e contrária àquela que foi exercida, né? Então, se há o poder, vai haver resistência. Isso significa que muitas vezes o seu jogo de construção de relacionamentos, você vai ter pessoas que vão dizer não, vão ter pessoas que vão se contrapor, vão ter pessoas que não vão querer fazer o jogo. Por quê? Porque as pessoas também estão fazendo os jogos delas, então elas às vezes vão resistir. E isso nos remete mais uma vez àquele ciclo de Hegel, lembra? Tese e antítese, né? Eu tenho uma consciência e eu vou ter por contrapartida, eu vou ter também uma outra consciência, e uma muitas vezes toma consciência uma da outra a partir de um conflito. O que é o conflito? É a resistência. Só teve resistência porque alguém exerceu poder, né? Então a gente vê mais uma vez as coisas se conectando, né? Nesse mosaico que a gente vai pintando aí. Essa estrutura, claro, Foucault foi o pensador que realmente formulou e que pensou de uma maneira muito clara e explícita essas relações de poder. Mas a concepção de micro e macro, ela já havia sido formulada mesmo por Platão e pela sociedade grega. Isso lá no século 3, 2 a.C., né? Platão, num dos livros mais conhecidos dele, A República, ele faz a seguinte relação. Para ele, as relações humanas, elas eram proporcionais aos tipos de Estado que nós podemos construir. A gente pode ver aqui no gráfico, eu tenho aqui embaixo, né, um gráfico crescente aqui de relações humanas, e à direita eu tenho o equivalente disso aos tipos de Estado que podem ser construídos. A ideia de Platão era simples, ele começa o livro perguntando o que é a virtude e o que significa um homem virtuoso. E rapidamente ele já constrói a seguinte noção. Pela relação que eu tenho entre os homens, eu posso descobrir que tipo de Estado um homem com essa característica construiria. E se eu tenho uma comunidade de pessoas que age de uma certa maneira, eu consigo inferir que tipo de Estado elas vão construir. Em contrapartida, se eu olho para um Estado e vejo uma certa construção ali, eu sei que tipo de homens eu tenho ali dentro. Por quê? Porque eu sei o tipo de relação de poder que eles estão construindo e que isso, por sua vez, vai virar um tipo de Estado, né? Então, veja que há uma interação contínua de ida e volta entre micro e macrofísica do poder. Isso já em Platão. Ele não usa o termo micro e macrofísica do poder. Isso é uma terminologia moderna. Mas ele já trabalha com esse aparato conceitual nessa obra. E justamente por isso a gente vai ver, não a obra completa, isso seria absurdo, a gente vê pinceladas dela de acordo com o tema, porque ele fala de muitas coisas. A gente já falou, por exemplo, do mito da caverna, que está nesse livro, né? E agora a gente está falando justamente sobre os tipos de governo, de Estado, que podem ser construídos a partir das micro-relações humanas. E que tipo de Estados podem surgir nessa visão platônica? Existem algumas visões bem utópicas aqui, algumas positivas, outras negativas. Eu vou deixar bem claro para vocês, porque tem a questão histórica envolvida, tá? Primeira delas, a gente começa da melhor e Platão ele coloca uma escala em que a gente começa daquilo que seria a mais equilibrada, depois a gente vai descendo até chegar na mais desequilibrada. Curiosamente, para Platão, a mais equilibrada seria a aristocracia, que é o primeiro modelo que ele monta antes de passar
para análise das demais, né? Mas por que ele considera a aristocracia o modelo ideal? Bom, é realmente o modelo ideal. O modelo como Platão idealiza a aristocracia não existia nem no tempo dele, né? Tanto que quando ele passou a seguir Sócrates, a primeira coisa que ele fez foi renunciar à posição aristocrática dele, né? Pelo menos no primeiro momento ali. Mas ao construir o seu trabalho, ele vai enxergando um modelo utópico de aristocracia, tá? Então é um termo que a gente tem que saber diferenciar antes de sair falando que a aristocracia é boa. Houve muitas mudanças históricas de concepção a respeito do termo. Então vamos entender o que Platão se referia quando ele falava de uma aristocracia. Na aristocracia de Platão, cada grupo social assume uma função de acordo com a natureza das suas relações. Então, por exemplo, as pessoas mais racionais, com capacidade e talento mais racional, elas assumem um papel, por exemplo, de elaboração de leis, um papel de desenvolver o próprio pensamento científico, pensamento filosófico, e elas vão fazer parte de um grupo que vai receber subsídios para fazer isso, sem se preocupar com mais nada. Eu tenho, no entanto, por natureza, um outro grupo que ele já é mais guiado pelo impulso, ele é mais irascível, ele se irrita, ele é impulsivo. Ele diz, bom, esses naturalmente vão seguir o caminho da proteção da cidade. Eles vão se tornar guerreiros, mas não vão ser bandidos, eles vão ser os guerreiros que vão proteger a cidade. E eles vão receber todos os subsídios para isso. E assim ele vai. Nós temos um outro grupo que vai virar o grupo dos comerciantes, porque eles têm talento para isso. Então a ideia de aristocracia de Platão é o trabalho adequado para a capacidade demonstrada. Isso é aristocracia para ele. Portanto, o papel do Estado aí é identificar, desde o nascimento, a qual grupo a natureza daquela pessoa pertence. E aí o Estado daria toda uma educação e formação para que aquela pessoa se formasse de acordo com aquele grupo. Segundo Platão, isso deveria criar uma sociedade equilibrada e pessoas felizes. E um não ia almejar a posição do outro, porque isso seria contra a natureza dele. É claro que isso é uma visão utópica, né? Porque se a gente for olhar, né, vejam aqui, eu até montei este gráfico aqui para vocês terem uma ideia de como que ficaria estruturada os segmentos dentro de uma sociedade assim, né? A gente teria uma sociedade estratificada, imóvel, onde as pessoas estão estanques ali em suas posições dentro da cidade. É algo altamente racionalizado e não significa que as pessoas vão conseguir se conformar e serem felizes numa sociedade assim. O próprio Platão, no final da República, ele reconhece que mesmo o modelo mais ideal de todos tenderia ao fracasso por causa da capacidade, do potencial mutável do ser humano, tá? Mas só para a gente entender por que ele vai dizer que a aristocracia é um modelo ideal, né? Porque a nossa ideia de aristocracia não é o que Platão chama de aristocracia. O que nós entendemos por aristocracia é o que Platão vai chamar de timocracia e de oligarquia, tá? Que é o que nós vamos ver agora. Veja que o cenário mudou aqui. E eu estou bem na frente do texto que eu coloquei. Vou ver se eu consigo mudar aqui. Pronto, saí do caminho, né? O que é a timocracia, né? A aristocracia a gente já ouviu falar, mas a gente já viu que pela definição de Platão, aristocracia não é exatamente o que a gente pensa. É um modelo de sociedade que a gente nem concebe como algo prático.
E pareceria um tanto sistemático e eventualmente tirânico contra toda a liberdade, porque vejam que aquelas pessoas, uma vez detectadas o que ela não pode mudar o que ela deverá ser. Já na democracia, qual que é a característica? Nesse tipo de sociedade, todos desejam as conquistas e as honras mais altas. Eles passam a venerar as pessoas que possuem mais destaque e estabelecem valores baseados em status de reconhecimento. Ou seja, é uma sociedade do espetáculo. Né? O que as pessoas almejam? Vocês podem ver pelos desenhos, né? Você tem o cara ali sendo congratulado, a mulher é super cantora, o outro é jogador de futebol, o outro ali tem um troféu na mão. Ou seja, é uma sociedade em que as atividades que têm valor são aquelas que vão gerar aplausos, que vão gerar reconhecimento, que vão gerar dignidade, que vão gerar honra, né? Então, todos os atos heróicos, nossa, o cara foi um grande herói, nossa, o cara fez ali um ato incrível, e as pessoas aplaudem, as pessoas dão prêmio, dão congratulações, ou seja, é um estado que ele vai valorizar os grandes méritos, os grandes feitos. Não exatamente riqueza, mas sim atos. Então, a pessoa, de repente, um grande artista que for reconhecido por muitas pessoas, ele não vai precisar se preocupar com questão de conforto, né? Ele não vai precisar correr atrás de riquezas e nem tem esse interesse. O que ele quer é ser reconhecido pelo trabalho dele, pela arte que ele faz. O fato é que ele não vai passar fome por causa disso. Numa sociedade democrática, o próprio reconhecimento dele vai garantir que ele tenha uma vida estável. Por outro lado, eu tenho toda uma outra parte da sociedade que não vai fazer grandes atos de honra, ele vai fazer pequenos atos de honra no cotidiano, né? Pequenas conquistas no cotidiano. E ele vai o quê? Se espelhar naqueles grandes astros, se espelhar nas grandes estrelas, né? Se ele conseguir chegar perto delas, se ele conseguir, nossa, ganhar um aperto de mão de fulano, isso foi incrível, né? Ou seja, o reconhecimento e o valor desse ato está no quê? No fato de que aquela pessoa conquistou, é um conquistador, chegou no topo, e ele foi um coparticipante porque ele apertou a mão dela. É parte de uma sociedade democrática esse tipo de coisa. Veja que isso no modelo aristocrático anterior que a gente falou, isso não faz o menor sentido. Né? Cada um que tem a sua posição ali é a natureza dele. Então, o outro não vai se espelhar, não vai querer ser, não vai querer estar no lugar dele. Cada um está na sua, né? O mérito já está no próprio fazer aquilo que ele nasceu para fazer. Aqui já não. Aqui o mérito está no reconhecimento de que o que eu fiz teve valor para os outros. Tá? Esse é o modelo da democracia. Para Platão, este modelo ele já é um modelo que decai um pouco. Por quê? Porque e aqueles que não conseguem encontrar a sua natureza? O que acontece com esse pessoal? O cara não vai conseguir realizar, talvez, o grande ato da sua vida, mas ele vai procurar alguma coisa que gere reconhecimento para ele. Tá? Então, basicamente, o que é a democracia? É o tipo de governo de relação social em que os membros desejam as conquistas e as honras mais altas. Em contrapartida, nós temos a oligarquia. E agora eu não vou ter como tirar a minha cara do meio do texto, então eu leio para vocês e vai dar tudo certo. Na oligarquia, as relações são voltadas para as posses, riquezas e demonstrações de poder. Então vejam que assim, a cada escala a gente vai descendo do abstrato para o mais material, né? E aqui a gente já tem uma coisa que é construída, porque aqui a gente teria para Platão a raiz da desigualdade. Pelo amor ao poder, pelo desejo das riquezas, pelo desejo das posses. Eu não quero saber se eu tenho honra e dignidade. Se eu tiver isso, bacana. Mas se eu não tiver, não tem problema. Porque tendo eu riqueza e poder,
Isso é equivalente a ter honra e dignidade. As pessoas vão me adorar. Elas vão querer andar junto de mim, elas vão querer tirar fotos de mim, elas vão ficar vendo a minha ostentação, vão achar isso o máximo, né? Isso é o tipo de sociedade que para Platão é chamada de oligárquica, tá? Oligarquia hoje a gente conhece como que o tipo de governo que não é um governo para todos, mas que é um governo para pequenos grupos que concentram riqueza. Isso é o que acontece como consequência de uma sociedade que é voltada para posse, riqueza e demonstração de poder. É construída uma sociedade que distribui a economia de forma desigual. Tá? A gente vê aqui no desenho, por exemplo, a gente tem um grupo aqui à esquerda que toda a riqueza ficou concentrada nas mãos deles. Esses caras fazem as leis. Esses caras legislam sobre o tipo de comércio, sobre o tipo de como as coisas têm que ser construídas, sobre o que é legal e o que é ilegal. E isso garante o quê? Que a mesa sempre vire assim, para que a riqueza vá para a classe, para o setor, para a divisão econômica na qual eles estão, no núcleo de atividade que eles estão. Porque uma vez que todos amam as posses e as riquezas, você não vai querer perder. E aí entra uma consequência dessa ambição. Ambição é o valor predominante aqui. A consequência dela é a avareza, que é o enorme medo desse meu conforto desaparecer da noite para o dia. Então, a consequência disso é que esse pessoal eles vão ficar acumulando, aí que vem a ideia do acúmulo de riqueza, pelo medo de perder. E a ideia de que se eu compartilhar com todo mundo, eu vou ficar na miséria. Então, a gente tem aqui à direita o outro grupo de pessoas que não tem a riqueza, que vão ser privados da riqueza, que vão ter que trabalhar arduamente e que nunca vão ter o suficiente para viver bem. Por quê? Porque o restante está escoando para o outro grupo. Tá? Então, como Platão mesmo diz, oligarquia, a gente tem duas sociedades. Uma que será muito rica e uma que será muito pobre. Então, a gente tem uma sociedade dividida. Por um lado, ela vai concentrar a riqueza, por outro, ela não vai ter riqueza. E ele diz, isso é uma sociedade fraca, porque, consequentemente, sempre haverá um mínimo de investimento para o crescimento, porque investimento é gasto. E aí tem o medo de não dar certo, tem o medo do risco, então é só uma sociedade que não se arrisca, tá? Essa é a característica principal da oligarquia. A ela vai se seguir a democracia, que a gente já conhece um pouco melhor. A democracia, a gente tem aqui dois momentos para ela, tá? O primeiro é o seguinte: na democracia, as desigualdades impostas, como a gente já viu anteriormente, pelos outros modelos governamentais, o que que acontece? Elas são combatidas e os recursos são divididos igualmente entre as partes, né? Então, o que que a gente está vendo aqui? Aqueles três que estavam sofrendo, eles se revoltaram, né? Fizeram ali uma rebelião e retiraram parte da riqueza para fazer uma redistribuição. Aqueles outros ficaram todos tristes, né? Tiveram que perder ali o excedente de valor que eles tinham. Isso representa todas as revoluções que a gente viu, a Revolução Francesa. Embora a Revolução Russa ela tenha o nome de Revolução Comunista, na concepção de Platão, ela seria um movimento rumo à democracia. Né? Por quê? Ela passa pela mesma revolução interna. Né? Uma parte da população sofreu, foi oprimida, foi vítima da repressão, e aí, em contrapartida, eles fazem uma revolução para a redistribuição de recursos, de meios de produção, de renda econômica. Né? O resultado que se deve disso é um sentimento de igualdade, de estabelecimento de liberdade e de plena capacidade de realização. Isso é o que caracteriza o surgimento da democracia. Só que Platão alerta, veja bem, Platão ele viveu numa Atenas em que ela já estava num declínio
do processo democrático. Então ele não via com bons olhos plenos a democracia, tanto que a gente já viu, para ele o modelo principal é o aristocrático. Mas ele alerta para alguns riscos da democracia. Ele vai dizer o seguinte: o risco da democracia está na liberdade, no desejo de poder ser e ter tudo, em relação aos próprios limites da capacidade que nós temos para poder ser e ter. Né? Aí a gente tem o exemplo, né? A mulher está dormindo, ela tem a parcela econômica dela, porque eles fizeram a divisão ali por igual, porém, ela quer ter aquilo que a oligarquia tinha. Ela passa a ter todos os sonhos de consumo, né? Dela tirando um selfie com um carrão, de poder viajar de avião, poder comer e beber tudo que ela quer. E aí, qual que é a consequência? Essa ideia da liberdade, se ela não é organizada, se não se pensa em um coletivo dentro da democracia, pensa-se apenas, eu vou exercer a minha liberdade agora ao máximo. Ele diz, aí eu tenho um risco. Porque o princípio básico da democracia é igualdade. Igualdade respeitando, é claro, a diversidade, as diferenças. Temos que criar condições para que isso se realize. Né? Aquele modelo que a gente mostrou no encontro anterior, em que todos têm que ser capazes de exercer a sua liberdade, o seu poder e a sua autonomia, mas entendendo que se faz parte de um coletivo e que, portanto, todos esses sonhos mostrados aqui, eles vão ter que ter uma ordem para acontecer, eles não podem acontecer todos simultaneamente, porque não há recursos para tanto. E o problema não é do modelo econômico, o problema é da estrutura natural em que nós vivemos. Né? Isso seria o exercer a cidadania num regime democrático. Quando isso não acontece, a consequência desses desejos todos aqui, ele pode virar um modelo crítico, segundo Platão, que é a tirania, que inclusive a gente já mencionou no último encontro, que é o momento em que a soma zero arrisca-se a cair. O que acontece? Olha só, no primeiro dos slides ali, a mocinha estava sofrendo com a oligarquia. Aí ela se juntou, fez a revolta com os amigos dela e estabeleceram a democracia. Estabelecer a democracia, ela não tinha, claro, a riqueza da oligarquia, ela tinha os recursos disponíveis. Passou a desejar muito e o que ela acabou fazendo? Deu golpe. Olha, deu golpe, estabeleceu a tirania. A tirania ocorre quando, no desejo de manter a liberdade a todo custo, a igualdade é removida da comunidade pela repressão. Né? Então ela pegou, fez umas promessas para esses dois aqui que ela se aproximou, os caras fizeram uma bruta pressão, tiraram o recurso dos amigos, ela ficou com tudo agora aqui, com enorme medo de perder, e ela vai exercer essa pressão, né? Impondo uma tirania cada vez maior. Né? Então, basicamente falando, esses seriam os principais modelos de poder que vão interagir entre si a partir desse jogo entre micro e macrofísica do poder. Elas se conectam para formar todos esses modelos sociais. Existe ainda um outro modelo social que eu não falei aqui, que seria o anarquismo, em que para Platão este seria o estado mais trágico, em que é o quê? É o estado em que não há mais reconhecimento de si como parte de uma sociedade. Então todas as estruturas, elas são destruídas e na verdade o que a gente teria? Só a microfísica do poder. Ou seja, cada um faz o seu jogo de poder sobre os outros e não se entende mais como parte de um todo, que é o que é chamado de anomia, quando não me percebo mais fazendo parte de um grupo. Isso para Platão seria o momento mais crítico de toda a estrutura social, porque o ser humano começa a perder a identidade e isso para ele é extremamente crítico, tá?
Basicamente, é isso que a gente tinha para esse nosso encontro. Depois a gente vai falar mais durante as nossas conversas. E no nosso próximo encontro, nós vamos ver as esferas, o espaço em que a esfera pública e privada nos permite exercer a nossa individualidade e a nossa cidadania. Aqui a gente viu os princípios, agora a gente vai ver como que o movimento da cidadania se articula dentro desses modelos, ok? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê amanhã. É isso mesmo, amanhã. Até mais, pessoal.